Graças, Pai, meu amado e minha amada. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, claro, lembrando sempre que o Dia da Mulher é todo dia, mas é importante, é bom termos uma data simbólica para nos lembrarmos de homenagear, reconhecer o valor das mulheres. Eu gosto muito desse texto, aqui esse texto bem interessante para essa ocasião. Êxodo 4, verso 21, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procura fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu vou endurecer o seu coração para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás: Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: deixa meu filho ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que a caminho em uma estalagem o Senhor se encontrou com Moisés e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e o lançou aos pés dele e disse: Certamente és esposo sanguinário para mim. Assim ele o deixou ir. Então ela disse: Um esposo sanguinário és por causa da circuncisão. Rafael, o que esse texto tem a ver com o Dia da Mulher? Tudo. Zípora é tão pouco conhecida pela grande maioria. Era esposa de Moisés e essa é a principal narrativa que ela aparece na Bíblia. Eu li alguns versículos anteriores porque foi quando Deus estava enviando Moisés ao Egito. Deus já tinha aparecido a Moisés no meio da sarça ardente e Deus fala novamente com Moisés como ele deveria proceder, o que ele deveria falar para Faraó. E Moisés está indo para o Egito, mas o texto diz que no meio do caminho Deus se encontrou com Moisés e quis matá-lo, porque Moisés negligenciou a sua função de pai. Ele não tinha circuncidado seu filho, o pacto da aliança. Porém, Zípora, ao perceber a situação, ela rapidamente pega uma pedra afiada e ela circuncida o seu filho. E assim o Senhor desviou a sua ira de Moisés. No versículo seguinte, Deus mandarão se encontrar com Moisés e rapidamente Moisés vai chegar no Egito e aí vai fazer toda aquela história que nós conhecemos. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós vimos muitas postagens bíblicas falando principalmente de mulheres como Esther, que foi uma grande mulher de Deus, que se tornou rainha do grande império Medo-Pérsia e foi responsável, um instrumento na mão de Deus para livrar os judeus do extermínio. Nós temos Débora, que ocupou posição de liderança, e tantas outras mulheres, mas Zípora não está longe de ser uma das mais famosas, mas num pequeno gesto de agilidade, de sabedoria, ela livrou Moisés da morte. E Moisés se torna o grande libertador do povo de Deus do Egito. Deus envia as 10 pragas, Moisés vai conduzir o povo os 40 anos no deserto, Moisés vai escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei e todo o legado que Moisés deixa, inclusive para nós nos dias de hoje. Tudo isso por causa da atitude de Zípora. Vocês, mulheres, são bênção de Deus. Não importa quanto destaque ou cargo de liderança que vocês ocupem. Sejam sendo uma rainha Esther ou sendo Zípora, vocês podem fazer diferença e mudar o rumo da história. Assim como Abigail, que num gesto de total sabedoria livrou Davi de fazer uma loucura. Você não precisa ser uma mega empresária, você não precisa acabar com a fome na África. E quem dera que você, se você puder fazer, faça, que é bênção. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa ser grande aos olhos de todo mundo. Você não precisa ser vista pelas pessoas, você não precisa ocupar grandes cargos. Você, no dia a dia, na sua simplicidade, você pode fazer a diferença. Você pode mudar a vida de uma pessoa e essa pessoa mudar a vida do mundo. Zípora livrou Moisés da morte e Moisés se tornou o libertador do povo do Egito. Abigail livrou Davi de fazer uma loucura e tempo depois Davi assumiu o trono e foi o maior rei de Israel. Noemi aconselhou, foi a mentora da sua nora Ruth. E Ruth se torna bisavó do grande rei Davi e faz parte da genealogia de Jesus, assim como Raabe, que no gesto de acolher os espias pela fé, salvou toda a sua família e entrou na genealogia de Jesus.
2 Timóteo 1,5, Paulo fala para Timóteo que ele permanecesse na fé não fingida, que habitava nele, da qual ele tinha recebido, da qual tinha primeiro habitado na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Quando Paulo traça a genealogia da fé de Timóteo, ele cita as mulheres. Ele cita a sua avó Lóide e sua mãe Eunice, que foram responsáveis por transferir a fé que chegou a Timóteo, que foi um grande homem de Deus, um instrumento de Deus na Bíblia. Temos as duas cartas de Paulo a Timóteo, que são um guia, para todo obreiro, para todo pastor. E Timóteo depois ocupou um grande cargo de liderança na igreja primitiva, ainda mais após a morte do apóstolo Paulo. Você, mulher, pode fazer a diferença. Que você faça a diferença no mundo. Mas se você fizer a diferença na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sociedade ao redor, na vida dos seus vizinhos, você já estará dando uma grande contribuição para o mundo. Assim como para os homens. Nem todos nós seremos um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro, um Paul Washer, um Augusto Nicodemos, um Jonatas Eduardes. Nós podemos fazer a diferença na vida do nosso vizinho, no nosso local de trabalho, na vida daqueles que nos cercam, na nossa igreja, porque Deus nos chamou para sermos sal e luz onde nós estivermos. Às vezes, na ânsia de queremos fazer grandes gestos, ignoramos os pequenos, e muitas das vezes são esses pequeninos gestos que se tornam grandes. Foi uma atitude rápida de Zípora que salvou a vida de Moisés. E todo o legado de Moisés após isso tem a participação e o dedo da sua esposa Zípora. Que Deus nos abençoe, nos dê essa sabedoria, essa graça, esse poder de que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Que toda avalanche começa com um pequeno floco de neve que vai rolando, rolando, rolando e se torna uma grande avalanche. Que Deus nos faça um pequeno floco de neve que inicie uma avalanche na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, da nossa esposa, da nossa parentela, da nossa casa, da nossa vizinhança, da nossa rua, da nossa igreja. Porque o importante é sermos bênção na vida de alguém. E aí Deus há de fazer com que os nossos gestos, que a semente que plantemos vá crescendo e vá dando frutos e frutos e frutos para a glória dele. Minha homenagem aqui especial a todas as mulheres que influenciam, que são bênçãos, mulheres guerreiras que ajudam na sua casa, as chefes de família, as que pregam a palavra, as que abençoam, as que orientam as mais novas, conforme diz Paulo, aquelas que fazem a diferença. Precisamos de mulheres, de homens, mas nesse dia especial de mulheres que façam a diferença, que sejam sábias, que sejam ágeis, que sejam espertas. Certamente essas que dão uma grande contribuição para o mundo. O que seria do mundo sem essas mulheres? Que Deus te abençoe. Parabéns pelo dia de vocês. Façam a diferença. Sejam bênção, porque conforme diz John Wesley, ele disse que ele aprendeu mais sobre o cristianismo com a sua mãe do que com todos os pregadores da Inglaterra. Seja bênção na vida daqueles que te cercam. Você tem potencial para isso, mulher. Deus te fez para ser grande, para ser bênção, para influenciar e fazer diferença na vida daqueles que te cercam. Você pode, você é capaz. Deus deu essa missão e essa sabedoria para vocês, de fazerem a diferença em grandes gestos, mas também em pequenos gestos. Vocês podem mudar o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.